E aí, galera, seja bem-vindo, bem-vinda para mais um episódio. E hoje tá mais do que especial, mas aqui primeiro deixa eu falar com meu parceiro, meu irmão, senhor Wenderson Cordeiro, conhecido como Andy.Cordeiro. Já tô lançando o Instagram dele aqui. Ele gravou meu Instagram, coisa que eu ainda até hoje eu tenho dificuldade. Você vê como uma pessoa ainda um pouco analógica. Mas obrigado pela recepção, Hugo, mais uma vez. Um episódio lindo e maravilhoso. Feliz de estar aqui contigo novamente. Hoje eu também tô muito feliz com o nosso convidado. Eu acho que vai ser muita coisa bacana, vai ter muita curiosidade aí. Vai lá, Wenderson. Então, seja muito bem-vindo, Tony. Olha, e conhecido como Tony o Polêmico. Pois é, olha só, ele tá um pouquinho tímido, mas... Seja bem-vindo, fica tranquilo. Aqui todo mundo é amigo, né? Ninguém morde. Até onde eu sei, ninguém aqui morde, hein? Então, olha só. Vamos já subir um pouquinho o VT do Tony pra gente conhecer um pouquinho do trabalho dele. Vamos ver o VT dele. Olha que legal. Ele, que tem um posicionamento super sincero sobre dança não ser terapia, mas sim um movimento terapêutico, está conosco hoje para nos explicar seu posicionamento e contar mais sobre seus projetos e sua vida na dança. Tony Rubinho, empreendedor, artista e canceriano, é nosso super convidado de hoje. Seja bem-vindo, Tony. Vai lá. Legal demais, eu gostei demais desse VT. Mas antes de tudo, quem é Tony? Fala aí pra gente e pra galera, né? Gente, Tony é uma confusão de sentimentos que levam pra um rumo só que eu ainda não sei qual que é. É profundo, né? Profundo. Sabe o que eu mais gostei? Se eu não me engano, tá? Depois eu quero até ver nos outros episódios. Também você pode me ajudar nisso, pode assistir os outros episódios também. Porque toda vez que a gente fala quem é você, a pessoa normalmente já fala: eu sou Hugo Frade, professor de educação física, já fala da profissão. Aí teve uma vez que a gente fez até essa pergunta e as pessoas ficaram meio perdidas. E o Tony foi um dos primeiros que já chegou e falou: é ele, que legal. Não falou da profissão. Palmas pro Tony. Gostei demais. Agora olha só, uma coisa eu sei que ele é polêmico. Isso eu não tenho dúvida, né? Como vocês puderam ver ali no VT, ele levantou uma polêmica. Então explica, Tony, pra nós, o que está relacionado o terapia não é dançar. Foi um comentário... Onde você viu? Foi no Dança dos Famosos? Foi algum lugar assim? Foi, eu vi esse... Já faz alguns anos que eu trabalho voltado para essa questão pessoal, emocional e terapêutica. Por mais que eu não seja nenhum profissional da área, né? Mas eu sei que a gente tem... Nós, como professores de dança de salão, a gente tem muita responsabilidade por quem a gente ensina. E essas pessoas, elas vêm carregadas de emoções. E o que acontece? Teve uma das participantes que está passando por um processo de depressão na Dança dos Famosos. E ela colocou esse parâmetro, não que ela tenha colocado que a dança é uma terapia, mas ela colocou o parâmetro e deixou muito aberto, né? Entendi. Mas você lembra mais ou menos a frase que ela... Eu não vou conseguir lembrar muito bem a frase dela. Mas eu lembro que ela usou, a dança como um subterfúgio para que ela se sentisse bem, né? E quando a gente fala que dança não é terapia, ela é um movimento terapêutico, né? Ela pode auxiliar. Então, significa que você precisa ter terapia, uma terapia com um profissional, um psicólogo, para que a dança realmente ela funcione da forma como ela tem que funcionar. E não simplesmente como, eu vou dançar porque é a minha terapia. Entendi. É porque eu vejo muito isso nos bailes. É muito comum escutar. A gente vê as pessoas falando assim, reproduzindo exatamente essa frase. Mas às vezes eu acho que sai de maneira inocente, né? Mas por mais que saia inocente, se a gente não pegar pra educar essas pessoas, elas vão continuar achando que dança é terapia, né? Então, e elas não vão resolver realmente os problemas que elas têm que resolver. Você tá falando assim como se fosse um paliativo. A dança é como um paliativo. O risco de quando uma pessoa
afirma uma frase como essa que você levantou, é da pessoa falar assim, pronto, eu fiz minha terapia. Aí talvez o Tony tá querendo dizer assim, ô meu caro, minha cara, vai procurar mais, porque a dança é uma forma de você se sentir bem. Mas talvez aquele mal-estar, aquele problema que você carrega dentro de você, não vai ser resolvido. É mascarar, né? Não. Tem muitas pessoas que procuram aula de dança, mesmo com esse intuito mesmo, né? De falar assim, a dança é minha terapia, e acha que o professor é o terapeuta, né? O psicólogo dela, sim. Né? Isso é verdade. É legal. Tem esse apego, né? Claro, tem. Tanto eu mesmo, como profissional da dança, tinha uma época que eu achei interessante eu ler algumas coisas sobre psicologia e tudo, que eu achei que isso ia me agregar mais no meu trabalho. Aí depois eu fui entendendo mais ou menos esse caminho que o Tony comentou, que eu falei, não é minha obrigação, né? Não. Tá, é bom saber para ter mais coisas, para ter mais conhecimentos, como tudo, né? Eu acho que como professor a gente deve estudar tudo pra gente estar antenado. Sim. Sim, né? Mas não necessariamente, não é a minha profissão, né? Eu não sou um psicólogo. Inclusive fazer terapia, tá, gente? Isso é importante, gente. Ele super indica isso. Super indico. Isso é muito legal. Eu fui fazer ano passado, eu fiz até o trabalho com dança, e aí eu saí, aí beleza, pra mim tava tudo bem. Eu falei assim, eu nunca tinha feito. Eu falei assim, vou fazer uma terapia, vou buscar um psicólogo e tal, mas eu vou fazer por curiosidade e tal, que pra mim tá tudo bem. Até falei assim, nossa, que interessante eu buscar um terapeuta e me sentindo bem. Na hora que eu fui fazer a primeira sessão, meu Deus, mas eu não tava tão bem assim, né? Você descobriu que você tava péssimo. É tipo isso. Não péssimo, assim, mas eu descobri que eu não tava tão bem. E eu achando que, nossa, eu tô fora da curva. Tô chegando. Tô fora da curva. Aí eu já volto assim, nossa. Será que eu continuo? Será que eu desisto? E foi muito importante, eu continuei e realmente faz muita diferença. Essa questão da terapia, pra mim, ela foi muito importante para todos os meus processos de desenvolvimento e para entender os meus processos de entendimento na dança de salão. Porque, por mais que eu já mostrasse quem eu sou na dança de salão, eu ainda tinha muitos receios. E depois do processo terapêutico, eu tive esse... é minha vida. Eu faço o que eu quero. São as minhas vontades. As pessoas têm diversos e inúmeros desafios e problemas a serem resolvidos. Eu também tenho. Ninguém é perfeito aqui nesse mundo. Então, nada mais justo do que eu viver o que eu realmente gostaria de viver. Legal, sensacional. E que não é uma coisa fácil, né? Não. É um desafio diário. Né? Isso não é, porque às vezes a gente falando assim, tá, entendi. Mas eu entendo que nesse processo diário, esse autoconhecimento, isso é muito legal. Sim. É importante a gente fazer. Gente, já dou um spoilerzinho aqui, conheço o Tony, já faz alguns anos aqui em São Paulo, né? A gente sempre tá se vendo nos bailes da vida e tudo mais. E a minha pergunta, Tony, é o seguinte: como que você sente em relação à sua maneira, uma vez que você se descobre e se impõe do jeito que você quer viver, né? Que não ofende ninguém, eu sei disso. O Tony, de uma maneira indireta, nós estamos desenvolvendo uma amizade, né? É porque assim, ó o spoiler, ó o passado. Eu imagino que o Tony me achava ridículo. Aí hoje, ele me acha só bobo mesmo. Mudou muito. Mudou um pouquinho. Né? Hoje eu entendo mais o lado das pessoas de viver a vida, né? Então, antigamente eu julgava bastante, eu era bem julgador, né? E hoje não, hoje eu julgo, mas é pouco. Diminuiu, né? Antes era 100, agora tá 95%. Não às vezes 98%. O dia que eu tô melhor, 80% eu julgo, vai. Sim. Mas eu me perdi no raciocínio da pergunta. Não, então, a pergunta tá mais voltada assim, a sua percepção, se teve as resistências às vezes, né? Porque veja só, a nossa amizade ficou construída, né, por um cara, entre aspas, torrão. O cara é um lorde, gente. Meu Deus. Quantas vezes que ele já escutou eu falando que eu saí da caverna tem 3 dias? Eu já falei muitas vezes isso. Ele falou assim, porque o Edson fala alto, que o Edson... O cara é um ogro. O cara é um lorde. Esse processo,
Você falou que ele não agride muitas pessoas, mas ele agride muitas pessoas. Bom, o Whindersson ou Não, o Tony? O Tony em si. Bom. Porque hoje em dia acho que menos. Mas quando eu comecei, eu percebia que por eu expor as minhas vontades, não é nem de impor nada pra ninguém. É expor realmente a minha essência. E expor essa essência, às vezes, fere o outro. Porque o outro gostaria de estar nesse lugar. Às vezes, né? Não é um 100% de geralmente certeza. é como se fosse aquele ato de inveja, né? Nossa, eu gostaria de ter essa liberdade, ter essa autonomia que o Tony tem. Poxa, eu ainda não cheguei lá. É melhor tacar pedra, né? É melhor tacar pedra do que você acolher e abraçar. Mais fácil, né? Bem mais fácil. Bem mais fácil. Mas isso foi desde quando eu comecei a dançar. Há 13 anos atrás. Faz pouco tempo, né? Mas você começou já com a dança de salão? Eu comecei com a dança de salão. Que legal. Eu comecei em 2010. 2010. Eu fiz uma aula em 2018. Foi uma aula de bolero que eu queria muito aprender. Imagina, um menino de 18 anos queria aprender bolero. Nossa, que legal. Pra mim é um dos estilos que eu mais gosto de dançar. Eu amo. A galera tem um pouquinho, sei lá, né? Essa coisa do... Porque tem muita gente que não conhece o mundo da dança de salão. E quando a gente fala bolero, imagine aquela pessoas, cena de Fred Astaire, coisas tal, mais antigas e tal. Preto e branco. É muito doido. E é um dos estilos que eu mais gosto. É legal saber que você também gosta. E hoje em dia mudou muito, né? A dança ela é muito mutável. É verdade, verdade. O ritmo que se dançava antigamente já não é mais o ritmo que a gente dança hoje. As músicas também são mais atualizadas, né? Sim, então, sim. E aí essa transformação que eu tive que assim, eu era um ser humano muito tímido, não abria a boca pra falar nada. A minha mãe, a minha família falava assim, onde você deixasse o Tony, ele ficava. Quietinho. Eu ficava quietinho. Eu sempre fui uma pessoa muito quietinha. E aí eu comecei a dançar. E 6 meses depois eu tive que aprender a lidar com as pessoas. Lidar com os comportamentos diferentes. Que não tava nada no meu eixo ali. No meu meio de vida. Eu tive que aprender a conduzir, a receber condução. Tive que aprender diversos ritmos em pouquíssimo tempo, porque eu ajudava a minha madrinha. Isso foi muito bom pra mim. Mas a sua madrinha, a sua madrinha nessa história aí, ela... eu queria entender a participação dela na dança aí, nessa história. Eu sempre segui ela desde pequeno, nas atividades que ela fazia. Ela sempre foi uma pessoa que me resgatou muito pra pensar. Então, quando ela começou a dançar, eu vi que ela tava dançando e tal. Aí depois de um tempo, ela falou assim, você não quer fazer algumas aulas? Eu falei, tá bom, né? Só que não dava. No meio disso, eu comecei a trabalhar. Tava naquela fase horrorosa do exército, que você não passa nunca nas fases. E... Do exército? Você fala do alistamento? A fase do alistamento, aí você não consegue trabalhar, você não consegue fazer nada. E eu fiquei 1 ano. Por conta da licença. Da licença. Eu não conseguia porque trabalho. Porque pra trabalhar tem que ter essa licença de reservista. Né? Nossa, é uma dificuldade. A pessoa querer trabalhar e não ter condições. Não ter condições. E aí eu fiquei esse 1 ano sem poder trabalhar. E depois disso eu entrei numa outra área de telemarketing, mas eu já tinha feito cursos de cabeleireiro e tal, fazia alguns bicos ou outros, porque minha madrinha era cabeleireira também, e aí acabou que eu fui seguindo meio que os padrões dela. Depois de um tempo, ela foi pra dança e ela me convidou. Eu saí do trabalho que eu tava, ela falou assim, vem comigo, eu pago a sua faculdade, que eu fazia faculdade na época, eu pago a sua faculdade e você me ajuda nas aulas. Beleza. Nossa, uma boa troca, né? Legal. Vamos. Legal. E aí deu muito certo, porque aí eu comecei a dançar, só que foi uma paulada de informação de uma vez só. E o legal de ser dança de salão, que voltando até um pouquinho que você tava falando, dessas questões de... Você teve que
conversar com outra pessoa, porque a partir do momento que você vai dançar com outro, você não consegue ficar calado. Nem que você fica calado, a pessoa vai te chamar pra falar. Sim. Né? O contato. Então acho que isso foi... Nossa, sua madrinha foi incrível. Literalmente foi a madrinha. Uma fada porque madrinha. Realmente, a dança de salão, uma das coisas que eu gosto é isso. De ser... Ela trabalha muito em inclusão social. Acho que eu também era muito tímido e eu tive que aprender a conversar com as pessoas. Mas sério, é que eu já te conheci então mais solto. Então. Não, eu era muito tímido. Eu era daquele que quando eu ia fazer aula, eu ficava, por exemplo, a minha aula começava às 7h30. Se eu chegasse mais cedo, então eu ficava do outro lado da rua esperando o professor chamar. Porque, tipo assim, aliás, quando era 7h30, se eu chegasse às 7h20 e tinha uma galera lá, eu ficava do outro lado da rua pro professor chamar das 7h30, porque se eu chegasse lá eu tinha que cumprimentar as pessoas. Eu morria de vergonha de chegar, dar beijinho e tudo. Então, se eu chegasse mais cedo, aí sim, tinha ninguém, eu chegava e ficava. Aí o pessoal chegava e me cumprimentava, viu? Você só balançava a cabeça. Tudo bem, tava aqui. E aí até meu professor, até mandar um abraço pra ele, que é o Léo Silva, lá de Betim, da Escola Contato do Corpo, lá ele falou, pô, você lembra quando você começou? Você era desse tamanhozinho aqui, assim. Olha o seu tamanho. Porque eu dançava todo fechado, morrendo de vergonha, da pessoa me olhar e tudo. Aí eu trabalhando essa questão da postura, de ter que conversar, né? Levantar a cabeça pra conversar com as pessoas. Sim. Aí foi trabalhando isso. Então é muito legal o que sua matéria fez por você e dá pra ver, né? Hoje o Tony não para de falar, nossa, que saco. Eu falo muito. Agora, engraçado, assim, eu nunca te vi assim tão tímido. Talvez é porque eu nunca reparei, já conheceu, né? Nunca reparei. Porque no meu caso, a minha timidez, olha o que levou a minha timidez. Eu tinha 5 para 6 anos de idade. Eu ia num colégiozinho, Bacurizinho, e lá tinha uma piscina. Toda sexta-feira a molecada caía na piscina. Eu era o único que não entrava, porque eu tinha vergonha de despir, né, de tirar a camisa. Eu até perguntei assim, eu posso pelo menos entrar? Eu não tinha vergonha da sunguinha, mas eu tinha vergonha de tirar a camisa. Aí eu falei assim, será que eu não posso entrar de camisa? Não. Aí a professora, não, você tem que tirar tudo. Legal. Aí eu fiquei 1 ano vendo todo mundo na sexta-feira nadar. Aí depois que eu fui melhorando, né? E agora o Edson é todo fitness, todo sorridente. Eu tô natural. Olha o sorriso. Aqui, ó, tô natural. E falando em sorriso... Não posso deixar de falar de uma parceira nossa, que a patrocinadora, que tá com uma parceria muito legal, é a doutora Nayane. Ela que cuida dos... Ó, o sorriso. Ótimo. Um beijo pra você. Faz o sorriso aí. Seu sorriso é tão natural? É tão natural esse sorriso seu. Ai, gente, é muito espontâneo meu sorriso. Demais, espontâneo. Gente, se você quer fazer um trabalho lá com a doutora Nayane, tá na descrição abaixo. Isso. Tem as informações aí, tá, gente? Não, então eu não posso perder a oportunidade. Vou falar também do doutor Luciano. Ele é o advogado que nos ajuda, nos dá o devido suporte. Então, gente, mais um parceiro legal. E, tá na descrição. Tá na descrição. Só o Edson adora falar do doutor Luciano só porque ele agora é estudante de Direito, eu né, Edson? Estudo Direito. Faço direitinho, viu? Isso aí, fez direitinho. Isso mesmo, gente. Então tá na descrição. E bora lá. Bora lá, ué. Ô, Tony, então... Nesse primeiro contato com a sua fada madrinha, ela vai gostar, fada madrinha. Como é que é o nome da Daniela Ordoni. Beijo, Dani. Parabéns pelo trabalho, né? Olha o resultado. Aí, quais foram os ritmos? Bom, me parece que foram vários, né? Você falou que foi um... Começou com bolero, né? Quando eu realmente iniciei a dançar com ela, mais pra ajudar ali nas turmas, ela tinha uma rotina muito louca. Louca, porque de manhã ela tinha aula particular de bolero, ela precisava de mim pra ensinar o passo, pra conduzir o passo, pra mostrar o passo de quem conduz, de quem é conduzido. Aí à noite tinha aula de forró, aí no outro dia tinha 3 aulas diferentes de samba de gafieira, soltinho, tango. Foi uma loucura total esse meu primeiro ano de dança. Nossa, teve uma hora que eu falei, gente, não sei mais pra onde eu vou, que eu tô perdido. E aí, eu sei que eu comecei a dançar em 6 meses, ela falou assim, você vai dar aula no meu lugar que eu não vou poder ir. Olha só. Eu treinei a aula inteira em casa. Nossa. Porque fui eu e uma amiga minha.
Quem disse que a aula saiu? Não. Saiu outra coisa. Tá, já. Não, mas pelo menos saiu, né? Só não saiu igualzinho que você estudou. Você fez sua programação e saiu completamente diferente. Eu fui, tipo, no fluxo do pessoal, assim. Legal. E aí eu entendi que os meus processos de aula é diante do fluxo que tá acontecendo no dia. Sim. E não na programação que tipo eu tô um planejamento. Não dá pra ser tão fixo no planejamento, né? Você tem um fio condutor, né? Uma linha de raciocínio a ser aplicada. Você tem a experiência. E aí você vai sentindo a energia ali na aula. E aí eu tô vendo aqui alguns vídeos que tá passando. Eu não sei se tem a ver por ser professor, mas eu tô vendo aqui que você dança muito de conduzido. Sim. Né? E também tem alguns vídeos ali também conduzindo. Como é que é isso aí? Por que você gosta de dançar mais como conduzido? Você gosta de dançar com os dois? Eu gosto das duas formas. Sim. Quando eu comecei a dançar, eu pensei, nossa, eu quero aprender a ser conduzido. Já não sei se é uma mente viada falando. Mas eu não sei o que é, mas eu acho que é muito mais confortável ser conduzido. Eu acho que você prefere conduzir? Tanto faz, os dois podem ser desconfortáveis e confortáveis ao mesmo tempo. Então uma tendência tua foi querer aprender o... Sim. Só dando um adentro pra quem não sabe, gente, na danças de salão, né, existe o cavaleiro e a dama. Hoje em dia, né, igual o Tony mesmo falou da evolução, né, que sempre vai tudo evoluindo, nós chamamos o cavaleiro de condutor, quem tá dançando como cavaleiro, condutor, e quem tá dançando de conduzido ou conduzida, de dama, tá? Por isso que a gente tá falando. E aí o Tony acabou de revelar que ele é bem polêmico. Do nada, né? Ele lança polêmica tipo, acabou de revelar. Ele borbulha polêmica. Que quando ele começou a dançar as danças de salão, o interesse dele, de primeiro momento, foi de ser conduzido. Sim. Que legal, interessante. Tem essa nomenclatura por estudos da dança, né? Hoje em dia tem vários pesquisadores da dança de salão que entendem que uma nomenclatura ela pode enrijecer totalmente um ciclo. Então, se você fica sempre usando cavaleiro e dama, se você buscar historicamente cavaleiro e dama, cavaleiro sempre tem a posse sobre a dama. A dama ela é sempre uma pessoa submissa. Então, a nomenclatura disso, quando a gente desassocia, modifica a nomenclatura, as coisas começam a abrir o campo. Tanto que nos Estados Unidos faz muitos anos que não se falam dama e cavaleiro. Sempre líder e follower, né? Ainda tem uma questão de liderança, hierarquia, né? Mas eles já não usam mais esse papel da sociedade como cavaleiro e dama. Legal, pode ter até um bloqueio, né? Gostei dessa explicação, massa. Eu utilizo nas minhas aulas algo mais relacionado assim, a pergunta e resposta. Sim, eu gosto de usar mais esse termo, pergunta e resposta. Porque, e engraçado que conforme as pessoas vão exercitando a dança, compreendendo mais, porque requer um pouco mais de, vamos dizer assim, de convivência na dança, você entende, poxa, a dança é um diálogo, quando se fala de dois, né? Que a gente tá falando de duas pessoas. Sim. É um diálogo de pergunta e resposta. Então não há esse peso, né, Tony, que o Tony tá destacando aqui, do eu mando e você obedece. Não, é pergunta e resposta. Para você perguntar, requer uma atividade... Requer escuta. E também, o que vai responder também tá ali. Então é uma troca, né? É o que costuma se dizer como troca. Não, isso é legal demais, porque é evolução, acho que a palavra certa é isso. E a gente também tá evoluindo, né? Que às vezes as pessoas ficam apegadas, né? Naquele tradicional. E aí vê essas... Acho que existem outras formas. Aproveita você, que se tiver outra forma de dar aula, escreve aqui no comentário, né? Igual eu falei, né? Que eu uso muito o condutor conduzido, pergunta e resposta. Escreve aqui nos comentários. Quem pergunta, quem resposta? Eu tô perguntando pro Hugo, vale a pena se inscrever? Vale a pena compartilhar? A Hugo vai responder. Sim, vale muito a pena. Se inscreve aí no canal. Você viu? E eu respondi. Bem natural. Tudo é muito natural aqui, né? Nada induzido. Não pressionei ele responder, tá? Muito bem, Tony. Então, assim, você disse do bolero e tal, mas eu não sei se eu quero dar... Eu não sei se eu quero dar um salto muito lá na frente. Qualquer coisa a gente volta, hein? Mas não perca a linha de raciocínio.
Eu quero saber do estileto, que eu sei que você manda muito bem do estileto. Deu aula, montou coreografia, fez tudo. E como que você chegou no estileto? Eu nem sabia, ó, que legal. Eu cheguei no estileto pela necessidade de ensinar as mulheres a dançar. Nem foi por você mesmo, não. Não. Poxa, Legal, você manda legal. bem, velho. Porque eu tenho uma necessidade de escuta. Eu aprendo mais quando eu estou recebendo informação. Do que quando eu tô ali ficcionado, tentando aprender uma coisa. O Hugo fala disso, né? Aquela inteligência, né? É porque tem um trabalho, principalmente como docente, né? Que é muito forte, hoje é muito comum a gente escutar, que é PNL. E como a gente fala dessa questão de como professor, que é interessante a gente saber ensinar de várias formas, não só de uma forma. E existe que é a audição, existe o sinestésico, que é contato, e existe o visual. Igual aqui no caso, por exemplo, o Tony é uma pessoa que se eu fosse ensinar, então para ele é mais interessante eu falar sobre, que aí você entende melhor. Falar e eu sei que a audição e a sinestesia, eles estão muito próximos. Muito ali próximo, pra que mim. aí a gente tá... por causa eu acho que tem essa questão da dança 2, né? Que aí a gente vai juntos e tudo. Então é bacana a gente entender isso. Serve isso até como dica, até pra você que trabalha com dança, é bem legal você entender esses caminhos, que aí você não dá aula só de uma forma. E aí você... conseguindo trabalhar de várias formas, você consegue atingir o importante várias pessoas, atingir né? o aluno. A maior quantidade de pessoas dentro da sala de aula. Saber interrogar o aluno. Isso. Tipo, saber entender o ferramentas. que ele fez na infância dele, quais são as habilidades que ele tem. Isso. Se ele brincou de bola, se ele brincou com os colegas, Legal. se teve alguma interação ali. Às vezes, se a criança não teve nenhuma interação, quando adulto, você vai ter que ter um trabalho totalmente diferenciado para conseguir atingir aquele adulto, que na verdade pode ser uma criança. Sim. É trabalhar dentro da experiência daquela pessoa. Trabalhar dentro da experiência. Antes, né? Agora da trabalha experiência da agora, pessoa. né? Então você foi escutar a necessidade das alunas. Sim. Elas ficaram falando assim, eu quero estileto. Elas Não, falaram assim? Não, pior que não. Eu comecei a observar nos professores individuais que eles ensinavam as moças a dançar, só que aí, tipo assim, como que você ensina uma mulher a dançar no salto e você não está nesse lugar? Você não sabe o que é pisar de salto alto, você não sabe o que é estar ali em cima. Não, peraí, você tá querendo dizer que você deparou com uma situação em que um professor, ele dava aula sem utilizar o salto? Sim. Uai, Mas você fala de dança de salão, do né? estileto. Não, Não, e o exemplo. estileto? Não, ele tá explicando por que ele chegou no Porque eu estileto, cheguei entendeu? nesse estileto. Ah, tá. Pela necessidade. Obrigado, Hugo, pelo me ajuda. Você vê que o cérebro não tá ajudando, hein? É porque assim, no caso da dança de salão, isso é até interessante. Por exemplo, eu sou professor de danças A2. A maioria dos meus alunos, principalmente de aula individual, são mulheres. Então, automaticamente, eu tenho que saber muitas movimentações das damas, né? Então, aí que o Tony tá falando, que eu achei bem interessante mesmo, que como que eu ensino a minha dama a dançar de salto se eu nem tenho a experiência de dançar de salto? Sim. Aí você se enveredou por conta disso. É porque é outro eixo, é outra dissociação de corpo. Os movimentos são totalmente diferentes quando você ensina no chão, quando você ensina no salto. É outra estrutura. Tanto que eu detesto dançar de salto, dança de salão. Entendi. Porque os meninos me tiram totalmente do eixo. Olha que interessante. Mas por que eles tiram você do eixo? Te desequilibra, colocar em termos mais fáceis, né? Me desequilibra. Às vezes é por falta dessa percepção. A pessoa está em cima de uma outra estrutura. Nossa, e olha que viagem. Você fica bem mais alto também. O Tony é alto, viu, gente? Mas com qualquer um, mais baixo ou mais alto. Dependendo da pessoa, se ela não tem essa percepção de estrutura, de receber primeiro o contato, ver como que aquela pessoa tá naquele dia. Já não chegar chegando. Assim. Já não chegar, faz um monte de movimento. Faz com que a pessoa tenha muito desequilíbrio na dança. Eu achei interessante uma coisa que você falou, porque às vezes a pessoa se sente mal dançando de salto, mas você falou uma coisa muito, muito legal, que igual você comentou, que os meninos às vezes me tiram do meu eixo. E às vezes a pessoa acha que ela que não tá tendo equilíbrio pra dançar no salto. Complexo. Nossa, complexo. confusão, né? Complexo. Então é bacana entender esses dois lados, né? Sim, se realmente é você que tá perdendo o seu eixo ou se é a pessoa que tá te dando a condução, né? O equilíbrio. Sim. E essa questão de eu ir para o estileto, né?
Na verdade, teve essa necessidade de aprender, né? E poder passar a informação, né? Tanto que as minhas aulas de estilete, elas são mais para as meninas aprenderem a se desenvolverem dentro do que elas sabem, e não dentro do que eu sei. Eu passo as aulas para entendimento corporal. Então eu vou explicar. Primeiro, eu não começo no salto. Na minha aula nunca começo no salto. Eu faço bastante exercício para elas entenderem qual é a força que elas têm que usar nos pés, né? Para depois elas conseguirem ir pro salto e daí partir para uma caminhada, para começar a entender como que funciona. Muitas mulheres usam sapato até hoje e se lesionaram durante décadas da vida porque não tinham instrução. Eu vejo muitas pessoas, eu não uso mais salto porque eu me machuquei. Eu não uso mais salto porque me incomoda, não sei o que lá, não sei o que lá. Você fala nisso pro dia a dia, né? A pessoa no dia a dia nem tem nada. Pro dia a dia. Mas você acha que a lesão acontece como? Qual que é o problema? A lesão acontece através de você não ter uma percepção total do corpo. Nem precisa ser uma percepção total do corpo, mas sim uma percepção... Da pisada? Da pisada, do básico. Porque o salto, ele te tira do eixo. Você precisa aprender a pisar. Te coloca num outro plano, Te coloca num outro plano. E tem gente que já começa com saltão, né? E tanto que eu falo, a minha aula você não precisa vir de salto. Você pode ir aprendendo os exercícios e com o tempo vai vindo com salto, vai aumentando conforme a confiança. Tem uma resposta para muitas perguntas das mulheres que falam sobre qual é o calçado que eu começo a fazer aula de dança, né? Ou eu ia falar até sobre isso, mas pode seguir. E aí essa é a resposta. O melhor calçado é um que os dedos não saiam para fora. Já ajuda bastante. Esses calçados que tem aquelas telinhas assim, aí o dedo sai para fora. Sei. Já. Quando eu, Já tá assim, ruim. eu não cheguei no nível do Tony, que seria utilizar o salto. Mas geralmente quando, já são alguns aninhos aí, né, dando aula, né? Aí eu sempre indico o seguinte, para as pessoas, para as damas pegarem, começa com um sapato de dança, com um salto menor de 3 a 4 centímetros. Sim, é ótimo. E conforme vai evoluindo, né? Eu acho que naturalmente fortalece também, né? Se a gente pensar assim, o manja mais do que quando você tem alguns anos de dança, você acaba fortalecendo por prática, né? Mas se você fortalece por prática e mesmo assim não conserta a pisada, muitos problemas vão surgir lá na frente. Teve uma situação que uma colega de dança, ela foi parando de dançar. Foi diminuindo as quantidades de ida dela nos bailes. E eu fui percebendo que ela lesionou tornozelo, joelho, quadril, coluna, chegou na cervical. Nossa. Mas por quê? Usa muito salto. A dança, ela tem um nível de repetição muito grande. Sim. Se você tem uma pisada pra fora ou pra dentro e você continua dançando nessa pisada, futuramente esse problema ele vai acarretar em outros problemas. Falando de dança, né? No caso, dança de salão, a pessoa que vai no baile, que tem a ver com a repetição, ela não dança uma música e para. Normalmente 2, 3, 4 horas dançando. Horas a fio, né? Então, né, pisando ainda errado, então... E realmente... não tem essa percepção de pensar, né? Eu vou pensar que eu estou pisando e a minha pisada hoje está para fora. Vou mudar ela para dentro. Pra ver se dá uma reajustada. Sim. Porque dança pra mim é muito meditativo. Legal. Então eu danço, mas eu presto atenção o tempo todo em tudo, dentro do corpo e fora do corpo. Nossa. Então, assim, 99% das vezes eu tô nesse estado, né, de percepção do corpo. Legal. Porque isso me relaxa. Isso me conforta. E quando eu estou dançando com outras pessoas, o meu estado de alerta ele é maior. Porque, querendo ou não, a gente está dentro de um movimento, dentro de um lugar, e esse lugar tem outras pessoas. Tanto que, na minha vida de dança, eu nunca derrubei ninguém.
Por mais que eu era mais magro, fazia pegadas com meninas mais fortes que eu, e mesmo assim eu nunca derrubei. Mas porque esse meu senso de segurança, do cuidado, ele é ainda muito grande. Né? E esse senso de cuidado é engraçado, que eu levo ele pra dentro das aulas, pra dentro dos movimentos dos personagens, pra dentro de tudo, de todo o meu... toda a minha vida. Começa por aí, né? A dança, ela ajuda de em novo todos os campos, aquela né? história, né? Os benefícios, né? Sim, os benefícios. E literalmente, pelo que você fala, que eu acho que cada um tem uma forma de receber isso. Quando você tá dançando, literalmente você tá ali, você esquece de tudo, né? Você tá ali naquele momento dançando, né? Estou presente. Presente, que incrível, é isso. Eu acho que viver o presente é sensacional e é uma coisa também, de novo, que não é fácil. As pessoas falam assim, viva o presente, a gente já tá aqui, nossa, tem um não boleto, é simples. né? Aí eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e esquece desse momento. Então isso é legal. E a dança eu acho que ajuda muito isso, Sim. né? Eu uso muito essa ideia do dançar a três, né? Que eu falo que é você, o parceiro e a música. Então, quando você tá ali, se você tá nesse momento ali, é sensacional, que é viver esse presente. Sim. E aproveitando, senhor Wendson, vamos falar da Avenida? A Avenida é um empreendimento localizado no litoral. Então, você que tem interesse de investir no imóvel lá, gente, não perca a oportunidade. Ó, tá lá na descrição, Avenida Construção. Olha, ficou legal, né? Ótimo, nossa, eu adorei. Parabéns. Quase que eu fiz... Eu acho que você Hoje eu tô muito... um rapper. Ele é um rapper. Então é isso, galera. Se você tem vontade de ter a casa na praia, entra aí. Ó, veja na descrição, Avenida. Agora Construção. a pergunta, Tony gosta de praia? Ai... Não é o meu lugar preferido. Mas ele tava no Dançando a Bordo desse Ah, ano. também. E ó, bastidor, olha, o spoiler do bastidor. Bastidor, ele falou assim, pois é, acabou Dançando a Bordo, eu já livrei da dieta, que ele quis ir todo saradinho pro Dançando a Bordo. Não, pior que não. Por esse cuidado do corpo, eu quis voltar pra academia porque eu peguei muitas horas de trabalho. Ah, pra aguentar o Ah. Sim, eu não fui pensando em estética. Se você vai pensando em estética na academia, você desiste. Lá no Dança na Porta você foi trabalhando De personal. personal. Ah, E eu legal, vendi. você também é personal. Eu vendi mais ou menos umas 8, 9 horas de trabalho por dia. Nossa senhora. Porque eu fui cedendo, uma amiga vinha, falava, você não tem uma hora? Eu falei, eu acho que eu tenho. Aí uma outra vinha, mas você não quer fazer uma hora comigo e tal? Eu falei, putz, tá bom, eu faço. Aí, quando eu fui pensar, eu já tinha colocado muitas horas. Nossa, Aí eu hoje falei você assim, é rico! Quem dera. Hoje? Por isso que você chegou naquele jatinho, era você? Você não viu o barulho do helicóptero? Eu não atrapalhei a gravação. É isso mesmo. Olha o Tony chegando. Que legal. E aí, explica aí pra galera o que é o personal. O personal nada mais é do que um acompanhante de dança, né? Onde você é contratado para dançar com determinada pessoa, determinadas horas dentro de um baile, né? Ou até mesmo, tipo, a pessoa quer um personal para fazer uma aula, porque ela já tem um nível de dança que ela já compreende mais e ela gostaria de desenvolver mais rápido. Sim. Acabam que contratam algum menino, alguma coisa do tipo. É uma estratégia, né? Sim. Que muitas damas praticam. Tony, rapidamente, fala pra mim quais os ritmos que você dança. A galera quer saber, meu caro. Bolero, zouk, forró, tango, samba de gafieira, samba rock, que foi o meu princípio. Você é paulistano? Eu sou. Paulistano. Que a minha família dançava samba rock. Dançava, né? Pararam de dançar. Samba rock. Samba de pagode bem pouquinho. Nossa, legal. Bem Isso aí pouco. a gente ainda não se desembola? Não. Eu também não, confesso que não. Também é outra que é bem paulistano. Deixa eu ver. Estileto. Tchá, não sei, tô brincando. Bem pouco. Salsa, você falou salsa? Salsa, bachata. É mó bachateiro, viu, gente? Não sou não. Gente, olha o que tanto de coisa que o Tony dança. E detalhe,
ele sabe dançar como condutor e como conduzido, hein? Vocês acharam que é... Nossa, que tanta coisa, achando que é só ele conduzido. Não, como conduzida também. Sim. Interessante, parabéns, viu? Fiz, na minha carreira de dança, fiz muitas aulas de jazz. Porque eu fui pra desenvolver a dança de salão. Sim, eu já tinha bases de dança de salão. E aí eu falei assim, eu acho que eu preciso desenvolver o corpo de outra forma. E eu fui pro jazz. Fiz jazz, fiz bem pouquinho balé, o professor acabou me machucando, eu parei. Então... Ele forçou você no alongamento, forçou, né? Eu... Não sou de forçar, não me faça nada forçado que não vai. Fiz um pouco de contemporâneo e não sei mais quais ritmos. Nossa, são vários, né? Já se perdeu. Já. Eu fiz bem pouquinho também o West Coast, mas tipo, básico do básico. Bacana. Aproveitando, gente, que o Tony falou esse tanto de dança, você dança alguma coisa? Qual estilo você dança? Lembra de colocar aqui nos comentários. Vamos conversar com a gente, vamos nos interagir mais. E se não se inscreveu, né, Enzo? Só ativa aí, ó. Agora. E olha, tem uma coisinha que todo mundo gosta, né? É o... Faz assim, Tony. Natural, a gente trabalhou muito hoje a naturalidade aqui, né? Bom, Tony, nós já estamos encaminhando pro final. Você percebeu que o papo foi assim, né? Maravilhoso. Né? Feliz de você ter aceito o nosso convite. Eu também. Né? E você viu, ele começou nervoso, agora já tá soltinho. Igual a Rose da vovó. Já tá de boa, já tá falando. Madrinha, ó, agora tenta só equilibrar isso aí, tá? Você tá falando muito agora. Brincadeira. Bom, seja muito bem-vindo, tá? Gostei demais. E... Não, pedi pra ele deixar um recado do coração, né? Olha pra aquela câmera linda ali. Isso. Aproveita e divulga o seu Instagram. Fala seu Insta. Seu trabalho. Bom, primeiramente quero agradecer o programa. Muito feliz pelo convite mesmo. Acho que a gente precisa realmente sempre falar e divulgar, fomentar a dança de uma forma educacional e responsável, por mais que seja divertido, sim, né? E do fundo do meu coração, aprendam a dançar, se comuniquem melhor consigo mesmo, para que a dança de salão ela seja uma comunicação e não um monólogo, tá? Ela seja uma troca de informações. E saibam que não existe errado e certo na dança. Tudo são possibilidades. Muito bem. O Instagram. Meu Instagram é Tony Rubinho. Facebook também, mas meu Facebook tá quase não tendo gente, mas eu uso mais o Instagram também. Mas é Tony Rubinho, T-O-N-Y, Rubinho. Legal. Tem algum trabalho que você queira divulgar? Eu trabalho com uma companhia chamada Dois Rumos. É a companhia do meu coração, que desenvolveu muita coisa no meu desenvolver da dança de salão. Muitas questões pessoais e políticas e tudo mais. Então sigam a Dois Rumos, é @doisrumos. E lá tem bastante informação. Isso aí. Isso aí. Agora, Hugo, nós temos que nos submeter a um desafio. Olha o nosso desafio. E aí, o Tony vai passar para nós uma dança hoje, né? Como vocês já conhecem esse trabalho, né? Do desafio. E aí, também divulgar o Instagram do meu amigo. Eu vou divulgar o seu e você divulga o meu. Não pode esquecer. Olha, já é o primeiro desafio do dia. Figurinha trocada. Gente, se você quer conhecer mais o trabalho desse cara, siga o @uend.cordeiro, tá, gente? Tá, agora eu vou lembrar do Hugo, que é Hugo Danca. É oficial? Nossa, não tem nada de oficial. Errou! Decepcionado. O meu Instagram é @HugoFradeDanca. Hugo Frade Danca, eu conheci ele ontem, por isso que eu não lembro, tá, gente? Agora vamos fazer tudo de novo, bem natural. Gente, vou apresentar. Se você quiser conhecer mais o trabalho desse cara, siga ele no Instagram, @uend.cordeiro, hein? Então, desse maravilhoso cara, dançarino do Dança dos Fá, não vou falar o restante. Tem 3 pontinhos. É isso. Hugo Frade Danca. Ai, gente, você que lembrou do meu Instagram. Gente, muito obrigado por hoje. Obrigado, Tony. Tô muito feliz por hoje. É isso, né? É isso, vamos pro desafio, hein? Bora lá. Venha lá, pode? Vai lá. Comigo. É nóis.
listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. Pensou em aproveitar 100% do seu imóvel, pagando apenas 20%? Não perca esta oportunidade! A Avenida é a primeira construtora de multipropriedade da Baixada Santista, com cotas imobiliárias a partir de 97 mil. Venha nos visitar! Entre em contato pelo WhatsApp 11 9 8258 4067.